Sejam bem-vindos à mesa mais imparcial do Brasil. Olha, a nona temporada promete hoje. Dizem que a mesa vai esquentar. Alguns falam que é a chapa, mas aqui é a mesa. Você já pode aproveitar e convidar, chamar geral, chama a sogra, sua mãe, o cachorro, todo mundo, porque a mesa hoje eu recebo ele que é jovem e caminha já e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Um fenômeno com mais de milhões de visualizações em várias redes sociais. E também, para a esquerda, devem apelidar ele de pé nu, não sei, mas é um cara que tem marretado, principalmente as faculdades federais, em especial o UNB. É empresário, ativista político de direita e estudante de direito na na Universidade Católica, para descontrair. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil, Victor Jansen. Obrigado, seja bem-vindo. Marcos, uma honra. Primeira vez que você esteve comigo no podcast. Foi bom, foi polêmico, mas foi bom, né? Na qual eu falei que a Michelle Bolsonaro era feminista, você ficou bravo, isso não ficou? Muito bravo. Eu rebati lá, mas foi... Mas foi para poder te atiçar mesmo na época. Foi uma pauta... Vitor, antes de falar sobre a sua pessoa como militante, como estudante de direito, eu queria entender quem é o Victor Jansen. Victor Jansen, quem é você quando ninguém te vê? Quem é você em sua essência? Um cristão. Eu acho que isso me define melhor do que tudo, porque hoje grande parte da minha causa, seja ela política ou qualquer outra, é baseado na minha fé. Sim. Então, desde cedo eu fui criado nesse meio, no meio cristão, e todas as minhas convicções políticas e de todas as outras áreas da minha vida parte da minha fé, de eu ser cristão. Então, acredito que o que mais define o Jansen, o Victor, é o fato dele ser um cristão. O que é ser cristão para você? Para mim é ser um seguidor de Cristo. Para mim é ser aquele que segue aquilo que Cristo falou, os mandamentos. Jesus disse que quem me ama segue os meus mandamentos. E eu acredito que essa é a maior definição de um cristão. É aquele que ama o Senhor e segue os mandamentos dele. Diz a esquerda, sempre gosta de falar em seus discursos, que Cristo foi um dos maiores socialistas. Você acredita nisso? Eu acho uma das maiores falácias que existiram na história, da esquerda. Porque, na verdade, Jesus ele nunca pregou que o Estado obrigasse as pessoas a entregar nada para ninguém. Ele falou sobre generosidade, que é muito diferente daquilo que o comunismo prega, que é a obrigação de você repartir aquilo que é do seu mérito. O próprio Jesus falou sobre mérito. Ele disse que tem pessoas que vão receber galardões diferentes dos outros. E isso é baseado totalmente no mérito. Então, o reino de Deus nunca foi comunista, socialista. O comunismo, na verdade, ele quer igualar as pessoas, enquanto o evangelho mostra o quão belo é a individualidade de cada um. Sim. Que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas antes de entrar nessa pauta da polarização, pauta política, eu queria conhecer mais um pouquinho sobre você. Você é filho único? Filho... De Brasília? Você é de Brasília também? Sim, de Brasília. E é filho único ou não? Tem mais irmãos? A minha mãe, eu tenho 2 irmãos, né? Sim. Uma de 9 anos e outro de 12 anos. Então, são os 2 menores do que eu. Aí você... Estou ensinando ele já. Nasceu em Brasília e cresceu em qual região? Nasci em Brasília, cresci... Grande parte da minha vida morei no Riacho Fundo 1. Sim. Então, mas sou de Brasília. Sempre aqui em Brasília, por aqui, fazendo os Distrito movimentos. Federal é sua área. Minha área. Como foi sua infância, Victor? Foi mais tranquila? Você enfrentou algumas lutas? Então, a minha infância a gente enfrentou muita coisa, na verdade. Desde cedo a gente lidou com a pobreza, é uma coisa muito intensa. Então, escasso, então. Escasso, eu diria isso. Mas a diferença da minha família é que a gente nunca se contentou. A gente nunca foi pedinte ou algo assim. Nós sempre buscamos uma solução para sair daquele estado que a gente estava. Então, eu lembro que sempre a minha família buscou empreender. Então, hoje nós, graças a Deus, nós buscamos essa boa condição e temos ela por conta do empreendedorismo, da liberdade de empreender, que é algo que eu defendo, é uma bandeira minha. Então, desde cedo, enfrentei muita coisa. Desde cedo, a briga ideológica fez parte da minha vida. Eu lembro que, já criança, eu discordava de muita coisa, às vezes, que o professor falava. Você é um colérico nato, né? É um colérico nato. Então, assim, desde cedo, eu lembro que sempre tiveram pautas que eu debati. A ideologia de gênero foi a principal, desde cedo. Sim. Então, muito antes de me denominar direita, porque a gente teve essa consciência política há pouco tempo no Brasil, mas essas pautas e a luta por essas pautas já estavam presentes na minha história. É na sua história. E seu pai sempre esteve presente na sua história? Sim. Mas sua mãe? O meu pai sempre esteve presente. Na verdade, o meu pai ele foi a primeira pessoa que me ensinou a batalhar pelos meus direitos dentro do contexto estudantil. Um herói para você? Um herói para mim. Sua mãe é uma heroína? Uma heroína também. Meus pais são meus amigos. Seus amigos? Ensinaram e deram a base que você precisa para hoje. Você é um menino de 23 anos, né?
está galgando e já está fazendo a diferença, gerando muitos amigos, mas também muitos inimigos. Vitor, você acha interessante isso? Você acha que a política ainda... Eu particularmente, eu sou muito cético em muita coisa. O Brasil, apesar de ser uma democracia nova, está se consolidando, mas tem tanta coisa que precisa mudar. A gente vê tanta coisa, vê um judiciário com problemas de interpretação, um judiciário viciado, um judiciário com problemas, vê um Congresso muitas vezes diferente às pautas nacionais, à pauta do povo. Surge uma voz jovem, nos dá esperança. Você vai continuar sendo essa voz ou você vai vender alma como muitos? Eu vou continuar sendo essa voz porque eu entrei nisso exatamente para fazer com que a voz daqueles que não podem ser ouvidos sejam ouvidos. Então, quando a gente fala sobre as minhas pautas, eu não me preocupo com cargo, eu não me preocupo com valores, eu me preocupo com as crianças em sala de aula. Com a criança que está lá no ventre da mãe, que está sendo ameaçada de ser abortada. A minha pauta é em prol daqueles que não podem falar. E uma das coisas que me faz entender que eu vou me manter nesse propósito é o fato de eu crer nisso desde sempre. Eu não estou crendo nisso por uma ocasião. Eu não estou falando sobre as minhas pautas porque isso pode me dar voto. Mas essa sempre foi a minha vida, essa foi a minha história de luta. Quem estudou comigo, os meus professores, tanto é que, Marcos, tem muitos professores meus que me seguem até hoje e sabem da minha luta desde quando eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. Então, uma das coisas que me faz ver que eu vou permanecer nessa pauta e nessa luta é o fato de que eu não fiz isso por ocasião. Essa é a minha história. Quais são as principais pautas hoje? Qual o seu tripé? O que faz um Jansen ficar de pé? A minha principal pauta hoje, politicamente falando, é a questão da educação. Então, principalmente a doutrinação em específico. Então, eu defendo homeschooling, eu defendo outras pautas como responsabilização mesmo de professores que pregam a favor de regimes totalitários. Eu sou contra, obviamente contra o nazismo, contra o comunismo, exatamente porque eu acredito que são duas ideologias que mataram, então elas precisam ser repreendidas em salas de aula, elas não podem ser pregadas como se fossem ideologias permitidas. Não, tanto o nazismo como o comunismo devem ser repudiados. Então vamos começar por essa pauta que é importante. Bora. Sobre a doutrinação na sala de aula. Vamos separar o início dos estudos à parte superior. Nós tivemos no Brasil uma época onde a esquerda fala sobre isso também, onde o hino nacional era priorizado, a questão do momento cívico, etc, etc, etc. E quando surgiu na época o Escola Sem Partido com o Miguel Najib, acho que o nome dele, se eu não tenho entrevistado ele algumas vezes, a esquerda bateu muito nisso. A escola não deveria ser um ambiente imparcial, apesar que a imparcialidade é uma utopia, cara, não tem sido lá definido, principalmente o primário, né? A fundação escolar, não deveria ser uma situação imparcial, seja para a esquerda ou para a direita? Você acredita que esse diálogo da esquerda e falar que o momento cívico também é um momento de doutrinação ideológica combina com essa pauta? Então, o que eu penso é que a escola deve ser um lugar imparcial, que as pessoas podem ter liberdade para expressar suas opiniões, mas que o professor ele tem que estar limitado a ensinar aquilo que é determinado pelo MEC, aquilo que é determinado como essencial para a educação. O pai e a mãe não estão enviando o filho para a escola para simplesmente aprender sobre ideologia de gênero, para aprender sobre o que um homem deve fazer com outro homem, como a gente viu algum dia desses ensinarem em uma sala de aula. Ou ainda estão ensinando até ritual, né, de algumas seitas por aí. E aí eu pergunto, é para isso que o pai e a mãe estão enviando os filhos para a escola? E eu tenho certeza que não. Então o que eu penso? Eu penso que a educação ela tem que ser imparcial. Eu penso que, de fato, essa questão de elencar os regimes totalitários e fazer com que esses regimes eles sejam repudiados dentro de sala de aula é importante. E como eu falei para o senhor, desde o nazismo até o comunismo. São ambos regimes totalitários que mataram muita gente. Então a gente precisa poder elencar isso. Mas isso é o que eu quero entender. Esse seu julgamento vale também para os princípios de direita? Mas dentro da escola? Os princípios de direita, a gente prega liberdade. O princípio basilar da direita é liberdade. E a esquerda não. A esquerda ela é autoritária por essência. Basta ler Marx quando ele fala sobre a guerra do oprimido contra o opressor. Basta você ver o que aconteceu na União Soviética em 1917. Né? Então basta você ver o que está acontecendo em Cuba, o que está acontecendo na Venezuela. Então a esquerda ela é por si só autoritária. Ela quer dominar o sistema de educação para servir ao propósito deles. A direita não tem essa pauta. A gente quer que a escola seja um lugar de livre opinião e que os nossos filhos estejam indo para lá
não para serem doutrinados, mas para aprender aquilo que eles têm que aprender em uma sala de aula. Esse é o nosso objetivo. Então a gente tem algumas pautas como essa, porque o que a esquerda busca? Monopolização. Ela quer tirar de você aquilo que você tem enquanto indivíduo. Porque a base ali, quando a gente fala sobre direita, liberalismo econômico, é valorizar você enquanto indivíduo. Quando você entra à esquerda, o que a esquerda deseja? A esquerda quer tirar de você a sua propriedade, então ela bota muito imposto em cima de você, para que você não tenha tanto domínio, e se você não pagar, você perca essa propriedade. Ela quer que o seu filho seja obrigado a escutar determinadas pautas, a estar na escola. O homeschooling, aí muitas pessoas podem discutir a efetividade dele ou não, a eficácia dele ou não, mas ele retira do Estado o poder completo sobre as crianças. Você acredita que o Brasil está maduro para o homeschooling? Eu não estou falando o brasileiro, estou falando do sistema educacional brasileiro. Porque nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, o homeschooling existe sim, mas tem um acompanhamento do Estado efetivo para ver como a criança está se adaptando, como a criança está crescendo em termos dos métodos educacionais. Então, há um acompanhamento do Estado próximo para ver o crescimento da criança. O Brasil hoje tem condições estruturais, educativas, para poder implantar um homeschooling? Essa é a pergunta. E eu sou a favor do homeschooling. Mas tem que haver uma reforma. Uma reforma educacional para poder implantar. Também. Então, nesse momento, se hoje o presidente sancionasse, que seja quem for, o Brasil conseguiria andar no homeschooling? Eu acho que a gente poderia andar numa reforma educacional. A gente primeiro uma reforma educacional. Mas assim, defendendo o homeschooling também, e essas duas são urgentes. Por quê? Hoje você olha para a educação do Brasil e ela é péssima em todos os sentidos. Nós estamos muito abaixo os nossos índices, são terríveis. Então, assim, os próprios pais desejam uma mudança no sistema educacional. Então, eu acredito que a sociedade brasileira está madura para a gente discutir uma reforma completa do sistema educacional brasileiro, que é esse o nosso objetivo também. Então, a gente tem um novo ensino médio, a gente tem outras coisas, são pequenas mudanças já caminhando nessa direção. Porque o fato é que a gente precisa mudar. E, às vezes, a mudança, como ela está há muito tempo, né, a gente teve muitos problemas por muito tempo, às vezes ela pode parecer um pouco radical, mas ela é necessária. Mas toda quebra de paradigmas é desconforto. Exatamente. Basta ver o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, que é uma pauta para a gente falar também. Claro. Então, ele está entrando de vez no sistema educacional. Então, restabelecendo as situações lá, entendeu? Pautas importantes. Então, para você, na questão primária e a fundamental, tem que realmente ensinar o básico que é necessário. Português, matemática, história, geografia, essa base educacional. E aí, na questão federal, eu já sou formado em jornalismo e estou fazendo direito. Na questão educacional federal, nós temos aí várias pautas importantes. Vamos lá agora para a área federal, né? Para a área universitária. Eu sou estudante de jornalismo, estou fazendo direito, já fiz jornalismo, foi em direito agora. O debate tem que ser livre, porque já são mentes pensantes. São caráteres formados, personalidades tratadas. Então, dificilmente alguém depois dos seus 18 anos de idade, 17 anos de idade, eu acho muito difícil, a pessoa pode até apoiar um candidato X ou Y por algum desejo pessoal, por alguma ideia pessoal, mas ideologicamente ele já foi formado em casa, né? Formado pelos amigos, você mesmo, você foi de direita, você não existia direita, mas o seu viés ideológico, já era um pouco tradicional, em pautas tradicionais. Porque você entendeu isso, talvez você viu isso no seu pai, na sua mãe, talvez no seu comportamento cristão, religioso, então você foi no caminho. Então, seja com 19, 20 anos, só se você decidir por si só mudar de forma radical. Isso pode acontecer, nada é impossível. As faculdades federais não tem que ter esses debates? Qual o problema hoje que você vê nas faculdades federais? São os debates ou são os professores perseguindo quem pensa diferente deles? Eu quero entender, porque você está com adesivo da UNB e eu vi seus vídeos há alguns meses atrás e você foi incisivo. Achei interessante, gostei do seu posicionamento. Mas eu queria entender qual a ideia do Vitor Jansen na base. É o livre debate? Você é contra o debate, contra os alunos se debaterem sobre esquerda e direita, sobre o que for, ou você é contra o professor perseguir o aluno, seja de esquerda ou de direita, por uma ideologia, por uma decisão? Eu creio que é o seguinte, Marcos, hoje a gente tem um grande problema de que a direita não pode se posicionar dentro das faculdades, das universidades, isso é verdade, principalmente as federais. Então, eu vou usar um exemplo simples aqui do que aconteceu conosco. Eu sei que a gente vai entrar nessa pauta mais à frente, mas eu vou dar um exemplo rápido. Nós não fomos na UNB para fazer uma manifestação para afrontar ninguém. A nossa manifestação foi pré-marcada,
Sim. E eles marcaram uma manifestação para ter confronto. A polícia disse isso, Sim. sabe? Não fui eu que disse isso. Então, a polícia falou, olha, eles marcaram uma manifestação para confrontar vocês. E nós marcamos a manifestação em um outro ponto da UNB. E eles marcaram em um ponto diferente, tranquilo. Só que ia acabar o ato deles, eles iam descer para lá para impedir a nossa manifestação. Então, o que há hoje é um sistema, e eu falei isso na tribuna da Câmara Legislativa, que facções de extrema esquerda, dominaram. É uma palavra pesada. E é uma palavra facções que é uma palavra... É uma palavra pesada, mas eu Mas sei, é sempre voltado ao crime organizado. É o crime organizado. Porque para mim é crime o que está acontecendo nas universidades federais do Brasil. Quando você tem um professor que não pode passar um vídeo do Brasil Paralelo, ele pode passar um vídeo do Brasil Paralelo, ele pode passar um vídeo do viés dele. O que ele não pode é permitir que a opinião divergente seja hostilizada. Perseguir outras pessoas que têm uma opinião divergente. Então, o Vitor Jansen, você não é contra o debate ou ter alunos que acreditam na esquerda? Eu acho que o debate tem que existir. Não, Sim. eu acho que o debate tem que existir. Nunca Mas vai o professor ter só... tem que ser imparcial. O professor tem que ser imparcial e tem que permitir pregar o debate. Porque o que está acontecendo hoje, nós tivemos a Rosana, que ela é a reitora da Universidade de Brasília, ela foi no ato da esquerda. E ela foi lá em um ato onde tinham, e eu vou falar claramente aqui... Mas esse ato foi dentro da UNB ou foi fora? Dentro da UNB. Foi dentro da UNB. Mas o que impediria dela ir no Vou ato explicar. Sim. Ela não foi no nosso, foi só no deles. Entendi. Aí já vai um ponto. E a outra coisa é, existiam criminosos na manifestação deles. Você tem certeza? Você pode afirmar isso? Absoluta certeza. A gente tem vídeos, fotos. E por que a gente não pode fazer o ato? Vou explicar. Você é um estudante de direito. Sim. Aonde criminosos? Vamos entrar nesse ponto. Qual Criminosos? Vamos entrar nesse ponto. Nós estávamos lá e o policial chegou para nós e falou assim, tem algumas pessoas na manifestação deles que não são estudantes, nem estudante zero, não é estudante da UNB, não é estudante de nada, e que começaram a se mascarar e pegar coisas na mochila e nos ameaçar de morte. O que o policial falou pra gente? Tem pessoas aqui que estão só para o crime. Não foi uma palavra minha, não vou falar o nome do policial, eu por respeito a ele. Quem estava lá sabe. Os caras falaram, é bom vocês não ficarem, porque tem pessoas aqui que estão para fazer o mal. E quem viu os vídeos, quem viu as coisas que foram feitas, sabe disso. Não estou falando que todos da manifestação, isso é importante falar, não é que todos da manifestação eram criminosos, não sou leviano para falar isso aí, mas que haviam pessoas... Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade, exatamente. Toda generalização é burra. Mas que tinham criminosos do lado de lá, tinham. E no nosso, não. Obviamente. A gente foi para fazer um ato, não queríamos... Você fez o boletim de ocorrência? Então, nós não fizemos o boletim de ocorrência. Doutor, porque quando você fala um ato criminoso, é uma palavra muito pesada. Então, ou seja, você tem que ajudar aos índices de criminalidade do DF. Quando for assim, eu te aconselho, vai lá e faz um boletim de ocorrência. Até a Polícia Civil entender mais ou menos como funciona. O Marcos, é complicado porque a própria universidade permite que as pessoas coloquem máscaras e vão para lá ameaçar os outros. A gente um negócio do Bolsonaro, aquilo é criminoso. Aquilo é criminoso. É um crime. Então é um crime. Então vamos partir daí. Então as pessoas botam máscara, elas pegam coisas no negócio, não tem como saber quem é. Então a gente vai fazer um boletim de ocorrência, tudo bem, né? Mas como vai indicar alguém? Como a gente vai indicar alguém? Exatamente. A própria universidade não garante a segurança dos alunos e garante que pessoas mascaradas e com mochilas e com artifício entrem lá para ameaçar os outros. Eu vi que o deputado estadual Manzoni teve lá e a primeira vez ele teve que se retirar porque não teve segurança e a segunda teve que levar a Polícia Legislativa. Polícia Legislativa. Porque, isso é um absurdo. Porque olha só o que aconteceu. A gente estava lá no ICC Norte, eles fizeram a manifestação do ICC Sul e desceram para lá para impedir a nossa. A gente não subiu para lá para impedir a deles. A gente deixou. Quer fazer manifestação? Que faça. Qual pauta quiser. Só que a gente ia fazer em outro local. Eles desceram preparados para o confronto. Palavras do policial. E a UNB, nós mandamos um ofício para a Rosana, que é a reitora da UNB, ela não permitiu a nossa segurança dentro da universidade. Porque tem que mandar um ofício para ela. Ela sabia que ia ter 2 manifestações e não deixou que nós levássemos a polícia conosco, que nós solicitássemos a segurança. Então ela também é responsável por isso aí. Dentro dessa pauta ainda das faculdades federais, o que você acha? O porquê que tem tanta ideologia, está tão agressiva a situação da esquerda nas faculdades? Sim. Isso foi uma construção de décadas.
Ou o que você acha que pode mudar? Agora você não vai responder, não, vamos dar um break rapidinho. Bora. Daqui a pouquinho tem mais Victor Jansen aqui no Sou Imparcial. Não sai daí, é Imparcial, é jornalismo com seriedade. Todo grande sonho nasce de uma ideia, de um desejo ou de um simples esboço em um papel. E o Banco BRB acredita que os sonhos existem para se tornarem realidade, para transformar vidas. Afinal, empreender não é só abrir portas, é sobre enxergar novas possibilidades. Muito mais do que apenas ter um endereço, conquistar a casa própria é ter um espaço para construir histórias. Seja na educação, nas oportunidades ou na hora de celebrar seu crescimento, estaremos sempre ao seu lado, fazendo do seu futuro a sua melhor versão. Sonhar é como dar o primeiro passo e para seguir neste caminho, conte com o Banco BRB, seja qual for o tamanho do seu objetivo. Que em 2025 possamos ir além juntos, transformando ideias em realizações. Banco BRB, onde seus sonhos começam. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brito Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brito Estética, onde a beleza encontra a confiança. As escolas de Águas Lindas estão equipadas com salas de informática para todos. Os alunos com deficiência física ou intelectual têm acesso garantido para que possam aprender e desenvolver também no mundo digital. Prefeitura de Águas Lindas, uma cidade melhor, começa com educação inclusiva. Vivemos em um mundo onde pequenos gestos podem transformar vidas. E hoje eu, professora Michele, consultora e gestora de projetos do Hub Social Machonaria, quero apresentar a você projetos que estão mudando histórias e construindo um futuro melhor para muitas pessoas. Na casa do John John, acolhemos crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências, oferecendo terapias, atendimentos especializados, atividades recreativas e muito carinho. Aqui, cada criança encontra apoio e oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Com o projeto Rapaz Comum, oferecemos cursos de barbearia, apoio psicológico e pastoral para jovens em fim de medidas socioeducativas. É uma chance real de recomeçar e construir um futuro com dignidade. Cada um desses projetos é um passo rumo a um mundo mais inclusivo, justo e cheio de esperança. E você pode fazer parte dessa transformação. Acesse nossas redes sociais e venha conosco. Você pode acessar portalimparcial.com.br e ficar sempre ligado nas principais pautas do Brasil, do DF, do entorno, do nosso quadradinho. Vitor, ainda falando sobre as faculdades federais, como você vê a situação? Foi uma construção de décadas? Essa questão de ideologia no Brasil? Com certeza. A gente pode falar que a direita brasileira ela tem muito pouco tempo, né? A gente não pode nem falar décadas, porque realmente é algo recente no país. Agora a esquerda ela vem se estruturando há muito tempo. Movimentos sociais, ideologias. Quando a gente fala sobre a escola de Frankfurt, já fora do Brasil, que era o entendimento de que o marxismo tinha fracassado na sua prática, então eles precisavam adaptar o marxismo para um pensamento cultural, não era mais a luta de classes, agora era algo para entrar na universidade e a partir do ensino, né, trazer o entendimento de opressor, de oprimido, não mais só da classe operária, da classe trabalhadora, mas esse entendimento de que a mulher seria oprimida em relação ao homem, tentar desconstruir a família, quando você fala sobre, o próprio Engels diz muito isso,
que para desconstruir todo o sistema capitalista você deveria começar lá do início. E o início é a família. Então, assim, desde lá eles já planejam isso. Então a gente está falando aí, sei lá, quase 200 anos. Então é muito tempo. Agora, a direita como conceito, a direita como pauta de universidade, a gente pensar em universidade, isso é muito recente. Porque a gente dormiu muito tempo e quando a gente acordou a escuridão estava muito grande. Então agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo para mudar o mais rápido possível todo o estrago que foi feito. Mas vamos falar sobre, historicamente falando, o segundo governo Lula, ele abriu muitas faculdades no Brasil, inclusive de medicina. Inclusive isso é uma crítica que alguns médicos fazem, Sim. não é? Decanos, que fala sobre isso, que muitos médicos mal formados, mas fato é que existem muitas faculdades federais. Você acha que fez parte desse plano para poder sucatear a educação? Com certeza. Vender o sonho do diploma, né, foi uma das principais coisas que o Lula fez, né, dizendo que isso seria algo bom para todos. E o que a gente está vendo, na verdade, é que não está indo muito por aí. Na verdade, as políticas populistas da esquerda, elas parecem muito boas no início, mas elas terminam em tragédia. Por que você acha que Cuba manda os médicos para cá? Porque, ao ponto de ter tanto médico em Cuba já, esses caras estarem trabalhando com Uber, estarem trabalhando com outras coisas, porque o diploma deles de médico já não serve mais para aquela ocasião. Todo respeito com o Uber, claramente. Para financiar o regime. Tudo bem, para financiar o regime. Todo respeito com quem trabalha em Uber é uma classe que tem que ser defendida e eu defendo muito. Claro. Mas o que eu digo é, se a pessoa tirou um diploma para ser médica, ela quer ser médica. Só que em Cuba já não é uma realidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil... Um motorista de Uber ganha muito melhor que um médico. Hoje em dia, então, por exemplo, exatamente. Só que aquela pessoa que tinha o sonho de ser médica, em Cuba já não é uma realidade. Aí, por vezes, ela tem que ir para outras posições. Então, é a mesma coisa aqui no Brasil, futuramente, o que vai acontecer. Já que o que nós deveríamos focar em fazer também é tirar as pessoas da pobreza de maneira rápida, e não simplesmente com assistencialismo. Criar programas para que os estudantes eles não fiquem focando apenas... que o trabalho social é importante. Extremamente. Mas hoje, com o Brasil na pobreza, nós precisamos fazer o quê? Qual é a solução? É dar um diploma simplesmente? Para um país onde está faltando trabalho para quem tem diploma e sobrando para quem sabe fazer, por exemplo, colocar um ar-condicionado, para quem sabe construir uma casa, está sobrando emprego para isso. Agora, muitas das vezes para quem tem diploma, não. A gente não vê essa realidade. Então, hoje nós somos o país que tem mais advogados no mundo. Mas aí eu te pergunto, cada vez mais o advogado ganha menos, sim ou não? Por quê? A demanda. É questão de demanda, oferta e demanda, princípio básico econômico. Então, por vezes, nós vendemos o sonho de que todos deveriam ter um diploma, eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de ter um diploma, mas não forçados, obrigatoriamente, a ter um diploma como se isso fosse resultado de sucesso de vida. Uma regra máxima, Vitor, é que você tem que mostrar o problema e mostrar a solução. Uhum. Você é um jovem que almeja um futuro político, acredito eu. Qual seria a solução, então, se você fosse gestor do Brasil ou gestor de um estado, em relação, somente gestor federal, em relação às faculdades federais? O que deve ser feito? Como o Congresso tem que se posicionar? Faculdades federais sobre o tema da doutrinação ou o tema dos estudantes em geral saírem da pobreza, que é um dos meus temas também? Da doutrinação. Tudo bem, mas deixa eu falar sobre essa questão rápida aqui dos estudantes, essa questão da pobreza, que a gente fala muito sobre isso. A pessoa sair da escola não fadada simplesmente fazer uma faculdade, mas a gente treinar a profissionalização dessa pessoa, desse estudante, para que ele aprenda a vender na internet, que hoje é um mercado que está aí para todos, que tirou muita gente da pobreza, aprenda a fazer serviços básicos, para que aquela família, daquele estudante que sai do ensino médio, não é simplesmente dar assistencialismo, mas é o próprio governo, daí sim, oferecer profissionalização. E não apenas empurrar o estudante para a universidade, profissionalização para que ele possa sair do ensino médio e ter algo com que trabalhar, ter uma função que ele possa fazer e também estudar se ele quiser. Mas se ele quiser viver daquilo, do empreendedorismo, das práticas que ele pode aprender nesse processo de profissionalização... Mas isso em parte já não existe, o primeiro emprego? Então, pode existir, mas é muito mal fomentado. Programas mais sociais? Fomentado que as pessoas saiam da escola e vá para a Universidade Federal. É vendido esse sonho nas escolas. E a nossa proposta é que as pessoas possam não simplesmente vender esse sonho, mas vender o sonho também do empreendedorismo. Vender o sonho de que elas podem sair do ensino médio, trabalhar e tirar sua família da pobreza com os próprios dons dela. Elas não precisam passar, às vezes, 5, 4, 8 anos em uma faculdade para que elas possam lá na frente ter sucesso. Então, Vitor, você está falando sobre programas que já existem, talvez sejam mal fomentados. Pouco fomentados.
como nós temos várias escolas técnicas, nós temos o Sebrae, temos várias outras situações. Não está parecendo um clichê, uma repetição, igual o Cássia Eller, mudar as estações, nada mudou? O que você está falando já existe. Talvez não é fomentar isso, não é melhorar? Então, é o que eu digo para você, não é fomentado. E o meu problema grande é esse, é o fato de que a gente valoriza muito a universidade. Isso nunca mudou. O sonho de um estudante hoje no ensino médio é passar em um vestibular para ir para uma universidade pública, porque isso é vendido para ele. Isso é um fato no Brasil inteiro, todo mundo sabe disso. Sim. A minha proposta é, beleza, já temos programas como esse, vamos melhorá-los, mas vamos fomentar eles na educação. A educação do ensino fundamental, do ensino médio, educação financeira, com outras coisas, porque a gente precisa trazer isso para o sonho do estudante. E como gestor, como você resolveria um problema que já está há décadas em relação às faculdades federais? Sim, quando a gente fala sobre a questão da doutrinação agora, vamos entrar nesse ponto, principal pauta lá dentro. Exatamente, qual é a nossa principal pauta. Eu tenho uma defesa muito grande, eu sei que a gente está falando sobre instituições federais a nível de faculdades, mas eu tenho uma briga para a questão do ensino fundamental e ensino médio, porque eu acho que a base está ali. Aquele estudante é preparado para ser doutrinado, é nesse lugar. Então a gente investe muito em universidades federais, pouco na educação básica. E investindo na educação básica, quebrando esses conceitos de dependência do Estado, ou que o sonho nosso é fazer uma faculdade federal do Estado, quebrando isso, a partir de educação financeira nas escolas, a partir da profissionalização, como nós conversamos, a gente começa a tirar um pouco de poder da Universidade Federal pública hoje, que infelizmente, como eu falei para você, foi sequestrada pela esquerda, isso não é dúvida nenhuma. Então nós tivemos a abertura agora da UNB, com figuras totalmente de esquerda abrindo as aulas da UNB, tá aí para todo mundo ver. Então a minha proposta é, vamos investir em educação, na educação do ensino fundamental e ensino médio, para que a partir disso a gente comece a tirar um pouco de poder da doutrinação da Universidade Federal. Eu acho que é a principal coisa. Eu sou defensor da escola cívico-militar, por exemplo, é uma pauta nossa, tive como presidente das escolas cívico-militares, conversamos sobre isso, é uma das pautas que a gente precisa trazer para as pessoas, porque nós temos hoje escolas públicas no Distrito Federal. Nós temos agressão. Seria uma forma de doutrinação? Não posso deixar de perguntar. Na verdade, quando deixando claro que eu sou a favor das escolas militares. Sim, cívico-militares. Mas dentro dessas pautas de ideologia, de escola sem partido, não seria uma doutrinação? Eu acredito que não, porque o Exército, quando a gente fala de Forças Armadas, eles não são da direita ou da esquerda, eles estão para servir o Brasil. Só que hoje o sistema educacional público do Brasil, ele está a serviço da esquerda. Claro que não todos os professores, mas o sistema educacional. Vamos pegar o exemplo novamente da UNB. Nós temos uma professora sendo expulsa de lá porque não chamou Israel de genocida e ela vai ser tirada. Nós tivemos um servidor que entrou numa área administrativa da UNB que ele foi expulso. Ele estava lá para fazer o trabalho dele. Simplesmente porque ele não aderiu às pautas da esquerda, ele foi arrancado de lá. Então é um sistema que está acontecendo. Então, vamos falar sobre Forças Armadas. As Forças Armadas elas não são nem de direita nem de esquerda. Elas devem ser neutras. Mas se identifica mais, a direita se identifica mais com as Forças Armadas do que a esquerda, é lógico. Né? É isso, identificação, tudo bem. Mas não é uma verdade sobre essa questão. Até porque hoje nós temos, infelizmente, um presidente como o Lula, que ele é o chefe das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas não estão servindo à direita, elas estão servindo ao país. Então, eu sou um defensor das escolas cívico-militares em substituição às escolas que nós temos hoje no Brasil. Vamos voltar a essa pauta mais na frente, mas vamos continuar com outras pautas importantes. Eu queria falar com você sobre, agora, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se tornou réu aí na investigação de tentativa de golpe do Supremo Tribunal Federal. Então, a qualquer momento, no decorrer, pela velocidade que está o processo, Jair Messias Bolsonaro pode ser preso. Bolsonaro pode ser preso. Primeiro, qual a sua visão? Preciso entender em relação a 8 de janeiro. Como você vê aqueles atos? Você acredita? Uma das palavras que a ministra Carmen Lúcia falou no julgamento, assisti todos os 2 dias completo, eu achei interessante. Não estou falando que isso é a base de tudo, mas ela disse, não tem como todo mundo se programar para vir no dia 8 de janeiro com uma coincidência. O pessoal vieram porque foram chamados a vir. Primeiro passo que ela fala sobre isso. Segundo, que eles gostam de citar que ali não foi um passeio no parque.
vendo o histórico das manifestações da direita, a gente viu que sempre a base foi a ordem. Tanto que teve manifestações em São Paulo que a Paulista ficou limpa após. Então, se você for fazer um histórico, em nenhuma manifestação da direita teve problemas agressivos. Não houve uma infiltração de pessoas naquela manifestação para chegar àquele ponto. Porque quando você está decepcionado com alguma coisa, Vitor, a gota d'água pode fazer uma barragem, não é, despencar. Então ali nós temos várias pessoas de direita que estavam decepcionados com o rumo das eleições, muitos que não acreditam no sistema eleitoral nacional, e de repente chega ali uma multidão para fazer uma manifestação pacífica, e ali dentro, eu estou falando uma visão minha como jornalista, ali dentro poderia ter pessoas da esquerda infiltradas, pessoas que já sabiam daquela manifestação antes, e viu ali uma oportunidade da famosa gota d'água. Vamos para cima, e o efeito manada, que isso é típico de estratégia de guerra, eles vão atrás. Como você vê a manifestação da direita no dia 8 de janeiro? E também, você acredita que o presidente Bolsonaro será preso no Brasil? Ou ele pedirá asilo em alguma embaixada fora do Brasil, ou ele sairá da nação? Entendi. Falando primeiramente sobre o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma armação. De fato, uma armação. Porque, é como você falou, o histórico das manifestações da direita sempre foi pacífico. Sempre foi pacífico. Ninguém liderou a manifestação do 8 de janeiro. Bolsonaro estava mas fora provavelmente do houve país. um clamor para vir, não houve uma organização. Mas aí não foi uma na liderança do presidente Bolsonaro. Sim. O presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos e o movimento que estava na frente dos quartéis foi para a frente do Congresso Nacional. Agora a gente tem que fazer algumas perguntas. Por que o Dino não mostrou as imagens do Ministério da Justiça? Já é um ponto. Porque o contrato, não sei o quê. Aquelas imagens eram decisivas, porque ele estava dentro do Ministério da Justiça, ele falou. E então ele acompanhou a descida lá do QG até o Congresso Nacional. Então a primeira pergunta, por que o Dino não mostrou as imagens do Ministério da Justiça? Segunda coisa, vamos pegar 2017, 24 de maio de 2017. A esquerda invadiu Brasília, deixou centenas de policiais feridos, vários policiais feridos, e invadiram ministérios. E a pauta era a derrubada do Michel Temer. A pauta era essa, derrubada de Michel Temer. 2017, dia 24 de maio. Me cite um desses manifestantes que pegou 14 ou 17 anos de cadeia. Nenhum deles pegou. Nem sei se foram presos. Então o que a gente vê sobre o 8 de janeiro foi uma armação, e a gente tem muita certeza disso, pela forma com que se deu, pela forma com que as pessoas caíram numa cilada ali. A gente vê que, de fato, invadir os poderes foi muito fácil. E por que foi fácil? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não vamos acusar ninguém não, mas vamos nos perguntar, cadê as câmeras? Por que o G. Dias estava dentro do Palácio do Planalto e dando água para os golpistas? E outra coisa, o próprio Lula disse, ele falou que alguém abriu a porta do Palácio do Planalto para os manifestantes. Ipsis litteris é a frase dele. Alguém abriu a porta do Palácio do Planalto para os manifestantes. Foi ele que disse. Então, tudo me leva a crer... Quem abriu essa porta? Quem abriu a porta? Então, é uma pergunta a se fazer. Do povo é que não era. Porque se já estava lá, se abriu a porta, a gente viu que provavelmente nós vemos que poderia ter esse caso de pessoas infiltradas lá. Então, as pessoas caíram numa cilada. Agora, juridicamente falando, o Marcos... É um absurdo jurídico que está acontecendo com essas pessoas, como a Débora, como outras que estão sendo condenadas no 8 de janeiro. É partir do crime impossível. Vamos partir do crime impossível. Se eu, por exemplo, aqui, e jamais faria isso, porque você é um cara bem legal, jamais faria isso com qualquer pessoa, tô brincando com você. Mas, por exemplo, se eu quisesse matar você aqui, tá bom? Eu queria matar você aqui, eu pego um papel ali e taco em você. A minha intenção, verdadeiramente, era te matar, mas eu joguei um papel em você. Eu posso ser condenado por tentativa de homicídio? Não. Eu não posso ser condenado. Porque por mais que eu queira, numa suposição, cometer esse crime, a arma que eu utilizei para poder chegar até o fim desse crime, ela não tem eficácia para que esse crime se cumpra. A pergunta é simples. Aquela manifestação tinha o poder de derrubar um governo eleito e estabelecer um novo governo? Claramente não. Não tinha apoio das Forças Armadas, não tinha uma liderança, foi uma baderna sim, tudo bem, como já tiveram outras badernas de esquerda e tem que ser reprimidas, pessoas que de fato foram lá e quebraram têm que ser condenadas por vandalismo, que isso daí não dá
nem chega nem perto de 14 anos. Então, aquelas que quebraram, aquelas que depredaram, respondem por vandalismo, como os da esquerda responderam lá. Agora, é impossível que aquele ato chegasse a um golpe de Estado. Então essa é a primeira coisa. Agora falando sobre o presidente Bolsonaro. Por que Bolsonaro será preso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que ele roubou? Porque foi como Lula, que tiveram diversas provas, 3.000 provas de corrupção, condenado em 3 instâncias. Vamos falar sobre o processo também, processo rápido, como eu nunca vi na história do Brasil, que a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro ele é demorado, mas com Bolsonaro ele está numa aceleração absurda. Aí a gente pergunta, será que está sendo imparcial isso? O ex-presidente da República, ele deveria ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal? São perguntas que a gente tem que se fazer. Segundo o Supremo, o julgamento do Bolsonaro como líder do alto golpista e como chefe de uma organização criminosa, infelizmente é essa a denominação que está no processo, é por causa de uma construção de retórica que veio há 2, 3 anos atrás, com os ataques ao Supremo, com algumas falas de revolta ao sistema eleitoral. Então isso construiu na cabeça da população e da militância, segundo o Supremo Tribunal Federal, ao ponto de chegar no 8 de janeiro. E em relação à velocidade, você fez a pergunta, eu estou respondendo. Pode responder. Segundo o próprio Supremo Tribunal, em relação, porque o processo já está no Supremo. Então, que é errado. Que é errado, eu concordo, deveria respeitar as instâncias. E como já está no Supremo, sempre eles levam com mais rapidez os processos quando chegam à primeira turma no Supremo. Porque o Lula, ele foi lá para a primeira instância. Demorou o processo dele até chegar onde chegou. Agora, do presidente Bolsonaro caiu direto no Supremo. E vários juristas renomados do Brasil já estão reclamando disso e falando, olha, isso é um absurdo. Então, perseguição política ou justiça? Perseguição política absurda. Uma total perseguição política. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele sempre falou em andar nas 4 linhas da Constituição. Agora, por que a eleição? A eleição foi dispareada, sim. Não precisamos falar de urna, não. Eu estava ontem com algumas pessoas, eu falei, não quer falar de urna? Não tem problema, a gente não fala de urna. Mas vamos falar do processo eleitoral. O presidente Bolsonaro não pôde falar que o Lula era a favor do aborto, que o governo do Lula seria um governo com essas tendências. 70% da população brasileira é contra o aborto. Quando você, por exemplo, vira e fala que um candidato não pode mostrar que o governo ele vai apoiar o aborto, isso influencia ou não, já que 70% de um país decide, talvez pensando nisso também? É uma pergunta. Você é contra o aborto? Totalmente. Eu sou contra o aborto. Aí vem a pergunta. Mas nós estamos numa nação e é o Estado Democrático de Direito. Existem pessoas que decidem, não é, ir para clínicas clandestinas e infelizmente no Brasil ainda, não sei se você pensa igual a mim, e não é retórica de esquerda, acredito eu, que os números de aborto clandestino têm crescido bastante e se tornam uma situação de saúde pública. Talvez não seja tão crítica, mas é uma pauta da saúde pública. Nós temos países vizinhos como a Argentina e outros mais que dá a opção, não é, para a mãe ou abortar ou não abortar. Deixando claro também, eu sou contra o aborto, em qualquer situação. Mesmo que são previstos na Constituição. É uma coisa minha, pessoal. Sim. Mas na Argentina se dá o caminho. E geralmente quando se dá o caminho, a maioria das mães que procuram não quer mais abortar. Então, mais uma vez a pergunta, Vitor, o Estado brasileiro está preparado? Não vamos apoiar o aborto. E essas mães que estão procurando as clínicas clandestinas e perdendo sua vida, como fica isso no Brasil? Nós vamos fechar os olhos, mesmo não acreditando, porque no momento que eu sou um chefe do executivo, no dia que você chegar na CDF, ou você chegar no governo do Estado, ou em qualquer instância que você for, você tem que entender que você é um governante para todos, não só para uma parte. Então, como fica isso? Como vai ficar isso? Como governante... Daqui a pouquinho você responde, vamos a um break. Daqui a pouquinho a gente volta com Victor Jansen no Imparcial. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos?
todas as respostas para essa pergunta nos leva a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de uma vida digna para as mães e crianças do nosso estado. Quer ver como? Pedrinho! Assim, com programas como Mães de Goiás, que beneficia famílias com R$300 mensais para ajudar na nutrição dos seus filhos. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, viu? Não é à toa que é o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Bem-vindos ao Estúdio Global DF, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais do DF. O espaço ideal para sua produção audiovisual, podcast, fotos profissionais e muito mais. Nosso espaço é amplo e confortável, ideal para locações que necessitem de um ambiente diferenciado com uma área de 70 metros quadrados. Nosso fundo infinito possui 8,5 metros de largura e 3,9 metros de profundidade. O nosso pé direito é de 5 metros e incríveis 9,34 metros de recuo. Onde não é o fundo infinito, nosso piso é todo em carpete, atuando também como um tratamento acústico do espaço. Nosso grid de iluminação conta com 9 pontos de energia expansíveis, garantindo versatilidade na hora de compor a sua produção, seja ela audiovisual ou fotográfica. Tudo o que você precisa para a sua produção audiovisual, você encontra no Estúdio Global, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais. Agende a sua visita. As 8 temporadas do Imparcial você confere no YouTube. E essa 9ª em especial no Spotify, nas plataformas digitais, Deezer e por aí vai. Então segue a gente, comenta. Se você está ouvindo pelo Spotify, seja bem-vindo. Vamos ajudar compartilhando nossos programas, né? Levar a voz longe. Voltando à situação do Bolsonaro, eu fiz uma pergunta para você do aborto. Você é a favor do aborto? Essas mães, como você pensa? Daqui um dia eu posso falar que entrevistei o futuro governador, o futuro presidente, e aí você vai governar, essas mães vão ser esquecidas. Você como legislador, o que você pensa? Não tem que ter uma política que possa conscientizar essas mães, dar uma estrutura para ela ter seus filhos, igual é feito na Argentina e outros países da Europa também. Qual a sua visão sobre isso? Eu sou contra o aborto, né, como eu falei para você, em todos os casos. Agora, o que eu penso é o seguinte, que nós podemos oferecer às mães que elas possam ter uma clínica onde elas vão ter acompanhamento para tentar convencê-las daquela situação e não para tentar tirar uma vida. Como governante, então vamos entrar nesse ponto, como governante eu governo para todos, vamos colocar assim, na posição de um governante. E como governante para todos eu preciso defender os direitos fundamentais em primeiro lugar, porque se a gente passa por cima de direitos fundamentais, então todo o resto está viciado. E há direito mais importante do que a própria vida? Se não tem vida, não tem outros direitos. Então, como governante, eu preciso garantir a todos os cidadãos, inclusive a todas as pessoas, inclusive aquelas que estão no ventre, que elas tenham o direito de ter o primeiro e o principal direito fundamental, que é a vida. Mas você não é contra também, porque a gente tem que imaginar a mãe que passa por uma situação de abuso, Vitor. Uhum. Eu não quero nem estar na pele de uma pessoa como essa, que sofre um abuso e ali tem um fruto no seu ventre daquele abuso. Eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra que o Estado seja mais flexível em receber essa criança, em ajudar na maternidade, com ajuda psicológica, ajuda jurídica, e dar a oportunidade dela entregar essa criança para a tutela do Estado. Então, por isso que, às vezes, esses discursos... Essa é uma política. Esses discursos, às vezes, acalorados, muitas vezes colocam o sentimento de uma mãe que passou pelo abuso. Porque nós não sabemos, nós somos homens. Então, ou seja, eu com 8 anos de idade eu fui abusado sexualmente. Eu sei o que é um abuso.
Eu não sei o que é gerar uma criança, um fruto de um abuso. Então pensa nisso. O Estado precisa dar assistência para essas mães. Isso é um continuar na gravidez com a criança. E se ela não quiser continuar com a criança, se for uma decisão dela, porque o pior é ela entregar para o Estado. Mas isso é um ponto pacificado entre nós da direita. A gente nunca pregou que a mãe seja desassistida. A mãe é uma vida também. Ela precisa ser ouvida e ela precisa ser ajudada e precisa ser auxiliada nesse processo. Todo mundo sabe que deve ser algo absurdo, que a gente nem imagina a dor de um trauma de um estupro, a dor de um trauma de um abuso. Mas o que nós estamos tratando específico aqui é sobre o aborto. Se a gente for tratar sobre a mãe, nós precisamos falar sobre outras políticas, que aí entra no seu ponto, que é a ajuda psicológica. Você é contra o aborto, mas não é contra a mãe, falando, é a opção. Porque como a gente estava falando sobre aborto, estamos falando da vida. A vida tem que ser protegida. Agora, quando a gente fala sobre a mãe, já é um outro assunto. Então a gente fala, ela precisa de auxílio, proteção do Estado, acompanhamento e poder, realmente, caso ela não queira criar aquela criança, não matá-la, mas entregá-la ao Estado para que aquela criança tenha a oportunidade de viver, de fazer essas próprias escolhas. Afinal, o problema daquela situação toda não foi essa criança, foi aquele estuprador que foi lá e fez esse ato. Ele tem que ser punido, não o inocente que está no ventre. E contra esse aí, eu prego castração química para estupradores, eu prego penas maiores, para esse sim. Agora, para a mãe, ajuda psicológica, acompanhamento do Estado e o direito à vida para aquele inocente que está no ventre. Perfeito. Tem 3 vídeos, eu acho que é 3 vídeos que falam sobre a ONB, que a gente deveria ter soltado no primeiro bloco, mas eu quero soltar agora para o pessoal ver a luta que o rapaz está enfrentando no ONB, a coragem, e eu percebi que tem os rapazes aí, estratégia do cavalo de Troia, você bota lá no meio, cuidado, Vitor, cuidado, Vitor. Vamos lá, aperta o play para nós, os 3 vídeos, por favor. A gente está aqui de novo, dessa vez para resolver essa parada, respeito o patrimônio público. No último vídeo, a gente mostrou o que a esquerda fez na Universidade de Brasília. Sujou, pichou e depredou. Então nós, de direita, fomos lá para começar a restaurar o que a esquerda estragou. E a gente mostra isso agora. Começamos tirando os cartazes pró-terrorismo e contra Israel, que inclusive estavam pregados em lugares proibidos. Aqui, apologia ao terrorismo não. E sabe aquela porta pichada escrita "Aqui reside Satã" que mostramos no último vídeo? Pois é, a gente deu um jeito nela. Aí galera, se me perguntarem pra gente por que a gente tá fazendo isso aí, é simples. Eu me sinto pintor. Eu tô resolvendo o negócio. Eu sou o próprio Picasso. Eu não sei. Tô achando que o Satã não reside mais aqui. E chega de símbolo comunista pintado na parede. E já que a esquerda faz apologia a todo tipo de terrorismo, nós vamos nos manifestar por aquilo que é certo. Logo após o nosso ato, os centros acadêmicos da UNB emitiram uma carta de repúdio contra a gente. E diversas páginas de esquerda da UNB ficaram furiosas porque limpamos a bagunça deles. E a mídia tradicional também caiu em cima. E estudantes de esquerda já combinaram até um ato para sujar tudo que a gente limpou. Aquilo que a esquerda estragou por anos, a gente que é de direita já começou a arrumar aqui na UNB. E isso não para aqui, porque no próximo dia 24... a gente vai ter um ato pela liberdade aqui na UNB, que acabou o tempo em que só a esquerda falava na universidade. Além deles ameaçarem a nós, estudantes de direita ainda queimaram a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Colocaram na porta da universidade uma ameaça de morte ao presidente Bolsonaro. Olha aí, galera, nós estamos sendo escoltados pela polícia militar porque tem ameaças contra nós, estão cercando aí estudantes de direita. É isso que a Universidade de Brasília virou. Apesar da hostilidade, a gente deixou a nossa mensagem. Não vamos desistir das universidades. Nossa! Pessoal, nós estamos aqui agora na UNB. Nós tínhamos um ato marcado para cá, para esse horário. É um absurdo o que aconteceu hoje aqui, as ameaças ao presidente Bolsonaro. E nós estamos aqui nos manifestando. Só que a polícia militar, junto com a segurança, orientou que a manifestação nossa fosse cancelada porque existe ameaça por parte deles. Então nós estamos aqui mostrando como a esquerda, de fato, é o lado antidemocrático. Pessoal, semana passada eu falei na tribuna da Câmara Legislativa que a UNB estava tomada por um pessoal comunista que destrói isso aqui.
E hoje está provado que o que acontece aqui não é democrático, não há diálogo, é só ataque e xingamento deles contra tudo que diverge deles, contra tudo que discorda deles. Então esse aqui é o pensamento universitário dominante. Nós não vamos entregar mais a educação para a esquerda, o tempo da hegemonia de vocês acabou, nós jamais desistiremos de Brasília e do Brasil. Vitor, lá pegou fogo, hein? Depois tu ainda foi lá pintar uma parada. Foi. Na verdade, primeiro eu mostrei... Tu quase apanhou na primeira, levou umas porradas e na segunda tu foi lá. Na verdade, eu mostrei pra galera o que estava acontecendo lá na UNB. Vídeos mostrando como ela tá depredada. Existem grupos que pregam terrorismo. É aquela escuridão lá. Mesmo, não tem luz naquele lugar. Não tem luz, não. É bizarro mesmo. E aí o pessoal se reunindo lá, grupos, assim, terrorismo mesmo. Por exemplo, você fala, por exemplo, assim, um grupo de apoio ao Hamas. É um grupo de apoio ao terrorismo e está se reunindo na UNB. Então, assim, nós temos várias coisas dessas acontecendo lá. O que a gente fez? Vamos mostrar essa realidade. E esse vídeo viralizou. Muita gente no Brasil ficou assustada com essa parada. Pais que desejam, tinham um sonho de enviar o filho para uma universidade federal, passaram a pensar duas vezes quando viram essa situação. E a nossa proposta foi, nós vamos voltar lá para mudar um pouco o cenário, a realidade, porque a UNB tem que ser o lugar... Comprou as tintas e foi para lá. Compramos as tintas, pincéis e fomos para lá. Pintamos uma porta, pintamos uma parede e fomos acusados de todo tipo de coisa. Você sabe que essas portas e paredes que já pintaram já deve estar tudo pichado novamente, né? Muito provavelmente. Então nós tiramos dizeres na parede. Tinha dizeres lá, por exemplo, viva o socialismo, a gente pintou, nós tiramos. Uma porta de sala de aula que estava escrita aqui reside Satã, a gente pintou ela também. Uau. Em nenhum momento a gente colocou nesses lugares nada que seja do nosso pensamento de direita. A gente deixou o espaço neutro. Porque é isso que a gente prega. Nós colocamos os nossos cartazes onde é permitido colocar cartazes. Em nenhum momento a gente pintou lá a porta e colocamos lá alguma coisa referente a nós. A gente pintou e deixou ela neutra. E isso já foi um motivo de confusão, deputados nos acusando falsamente de crimes na tribuna da Câmara Legislativa, outros deputados amigos nossos, como o Thiago Manzoni, nos defendendo. A imprensa não gostou muito disso também. A imprensa não gostou muito. Metrópolis, Correio Brasiliense, colocaram que a gente depredou a universidade, mas a reitoria da UNB emitiu uma nota dizendo que isso foi depredação. Mas elas não emitiram nenhuma nota repudiando as pichações que já estavam lá. Vitor, tem mais um vídeo do você com o Bolsonaro, acho que 2024, falando sobre 2026. Sim. Aperta o play para nós aí, meu amigo Alisson Felisberto. Brincadeira, aperta o play. Esse ano foi o Trump lá. Em 2026 é o homem de novo. Vitor, você acredita que Bolsonaro, primeiro, vai ser preso no Brasil ao caminhar? Você não respondeu essa pergunta. Pelo caminhar do processo judicial, ou ele vai fazer igual o Eduardo, vai pedir asilo, vai sair do país? O presidente Bolsonaro, ele é um homem de muita coragem. Ele é um homem que enfrentou aquilo que talvez nenhum político da história enfrentou no Brasil. E eu sempre vi muito isso nele, assim como toda a população brasileira. E ele tem a certeza, porque de fato ele é inocente. Tanto que ele foi no julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós vimos o ministro se tremendo quando o presidente chegou lá, porque nós sabemos que o presidente Bolsonaro é inocente, não planejou golpe algum, quem o conhece, quem está próximo dele sabe disso, nunca houve esse tipo de conversa, nunca houve qualquer pensamento de ato golpista, ou seja lá o que for. Então o presidente Bolsonaro é um homem de coragem por natureza. E apesar das ameaças, apesar de nós vermos aí um judiciário completamente tendencioso para fazer algo, eu digo que o presidente Bolsonaro ele tem consciência da sua inocência, nós temos também, e ele vai participar do processo e enfrentar tudo o que tiver que enfrentar e provar a sua inocência. Essa é a minha opinião, porque prender Bolsonaro é de fato inaugurar com todas as letras, uma ditadura no Brasil que já vem se encaminhando. Porque, para mim, eu falo isso em um podcast, falei isso em entrevistas, para mim, eleição sem Bolsonaro é golpe. Por que o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, 3.000 provas, assaltou esse país, o PT desviou 200 bilhões da saúde, a Odebrecht teve que devolver 10 bilhões, estão todos soltos. Você tem José Dirceu, elegível, Pezão, outros que foram condenados. Vamos pegar o Cabral, quase 400 anos de condenação por corrupção. Ele está solto, pensando em se articular para se candidatar.
Então, nós vivemos uma cleptocracia de fato hoje no Brasil. Uma cleptocracia. Esse judiciário que soltou esses bandidos é que vai julgar o presidente Bolsonaro, que nunca teve nenhuma condenação por corrupção, teve uma vida ilibada ao longo de décadas, chegou até o poder, enfrentou um sistema que ninguém na história enfrentou e depois de sair do poder é perseguido por esse sistema. Então, eu, como um amante do Brasil, eu quero acreditar que isso não vai acontecer. Porque se isso acontecer, é a inauguração, de fato, da ditadura brasileira, muito expressa. Vamos falar sobre o Brasil e Estados Unidos. A direita brasileira, ela tem uma paixão por Donald Trump, não é? Donald Trump, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, algumas semanas, não foi muito positivo em relação à direita quando ele elogia, né, o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, o governo Trump elogiou. Eu sou brasileiro, cara. Eu amo o Brasil. Eu sei que nós temos regimes de direita no mundo todo, que precisamos aprender com eles, até democracias mais antigas do que a nossa. Mas eu não gosto muito de idolatrar regimes ou governos de fora. Eu vejo na direita que ela busca uma ajuda. O Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal Economic dos Estados Unidos pedindo ajuda praticamente internacional e falando que a ajuda dos Estados Unidos seria bem-vinda. Não é interessante, ele tem que buscar apoio em alguma coisa, mas não está demais esse flerte com Trump, essa, como diz no Nordeste, paparicar demais. Não está muito isso com Donald Trump. O cara de direita, tem um governo, está lutando, mas sou mais o meu Brasil, sou mais o meu povo, sou mais a ideologia que eu acredito. Como Victor Janssen, eu estou vendo que você tem ali o Make Brasília, Make Brasília Great Again. Que é os Estados Unidos, o boné azul, sim, né? O vermelho, etc. Cara, nossa identidade. Uhum. Vamos precisar, como no meio musical, como no meio artístico, copiar os gringos. Vamos ficar copiando, não temos momento de amadurecermos e caminhar e lutar? Eu acredito que quando as coisas estão dando tudo errado, é bom a gente copiar quem está dando certo. E é essa a minha proposta. Se no Brasil nós temos um sistema que está viciado, uma república falida como a nossa, que nós tivemos nos últimos anos aí escândalos de corrupção adoidado, a gente precisa olhar para um governo que tem minimamente liberdade de opinião, como nós não temos mais no Brasil. Então, assim, o que eu penso? Quando a gente olha para os Estados Unidos, não é que a gente está abandonando a nossa identidade, mas quando a gente fala sobre a Venezuela, tem como a Venezuela se resolver internamente? Hoje não tem mais, pelo sistema que tomou a Venezuela. E a nossa preocupação com o Brasil é que chegue a um ponto onde a gente, por vias democráticas, que é a nossa pretensão, é aquilo que a gente deseja, a democracia, assim como o presidente Bolsonaro sempre pregou, mas que não seja possível mais tirar essas pessoas de lá, dada as leis, dado aquilo que eles têm feito, dado os atos que eles têm, a forma com que eles têm agido. Então, a nossa questão é, quando falamos sobre ajuda internacional, não é porque nós estamos implorando essa ajuda ou idolatrando essas pessoas, mas o cenário internacional vê o que está acontecendo no Brasil e se propôs a ajudar. O Elon Musk mesmo, que hoje é uma figura importantíssima do governo Trump, ele teve diversos embates com Alexandre de Moraes, porque a violação dos direitos humanos, ela transcende a soberania de um país. Ela transcende a soberania de um país. A gente não pode... O que está acontecendo no Brasil várias violações aos direitos humanos. Nós tivemos, no dia da prisão do pessoal do 8 de janeiro, naquele cerco que a PF fez, aquilo, de fato, é algo que nós temos que pensar. Isso não certo. Foi respeitada a audiência de história. Não foi respeitada, sabe? Assim, teve pessoas que não estavam lá, que não estavam depredando, estavam só no QG e foram presos, todo mundo cercado, ficaram por horas, gente passando mal. Vamos falar do Clezão. Enviaram um ofício lá. O PGS manifestou a favor de deixar a prisão. Deixar a prisão. Por quê? Porque ele tinha problemas cardíacos. Então era um atestado de morte deixar ele na cadeia. Estava claro isso. Como agora o Alexandre de Moraes rejeitou que um idoso com câncer e diversos problemas saia da prisão do 8 de janeiro e vá fazer na Estamos domiciliar. vivendo novamente um déjà vu do poder moderador do Brasil?
Jansen. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o poder moderador do Brasil? Antes do Alexandre de Moraes ele entrar no Supremo, ele falou que hoje o Supremo não tem regulação nenhuma. Naquela época ele falou, ele não tem regulação nenhuma. Então qualquer pessoa que use esse poder para o mal pode fazer um estrago no país. Tem uma entrevista dele falando isso, no Pânico. Ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, qualquer pessoa que entre no judiciário hoje pode fazer muita coisa, pode tornar isso aqui uma ditadura. Palavras dele, antes dele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que ele nem pensava que seria indicado ainda. Então ele está se aproveitando hoje da posição que ele tem, para de fato perseguir aqueles que são opositores às ideias da esquerda e opositores a ele, às decisões que ele tomou, que são decisões que não é só a direita brasileira que está vendo ilegalidades. O mundo está vendo isso. Nós temos os Estados Unidos falando sobre isso, a Itália falando sobre isso, líderes em vários lugares, na Hungria, na própria Argentina. O presidente Javier Milei, ele afirmou, isso não é palavra minha, ele afirmou que as eleições no Brasil foram fraudadas. Ele afirmou isso. E quando fala de fraude, como eu toquei no ponto lá, não precisamos nem falar de urna. Aí os caras vêm falando assim, vocês não têm comprovação que a urna foi fraudada. Mas é exatamente esse o problema. É exatamente porque a urna não tem como você comprovar. Como você sabe que votou em quem você de fato votou? A urna não tem como você saber de fato se o seu voto foi computado. Essa é a briga. E Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, lutou por transparência nas eleições. Porque as pessoas falam que ele atacou as eleições. Nunca atacou. Ele buscava transparência nas eleições. Agora, é estranho. O presidente do TSE, em meio ao debate do voto impresso, e a quem faz mal transparência nas eleições? O Barroso, naquela ocasião, vai para dentro do Congresso para pregar contra o voto impresso. Por que que interessa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. TSE, Barroso, Alexandre de Moraes, me respondam. Por que que é interessante ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Brasileira uma eleição sem transparência? Essa era a pergunta que o presidente Bolsonaro estava fazendo, não era ataque às eleições. Para mim, quem quer transparência nas eleições não é golpista. Esse sim é o lado democrático, que é o lado do presidente Bolsonaro. Você acha que não foi um erro prematuro? O STF é constituído por ministros que são indicados. Uhum. Nós temos ministros que foram indicados ali pela Dilma, pelo Lula, pelo Temer, e poucos pelo governo Bolsonaro, e um dos poucos, dentro de uma lógica, foi mal indicado. Ele votou nesses dias, quando foi colocada a situação que o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o Zanin não poderiam participar do julgamento de acolhimento da denúncia de Bolsonaro, ele votou a favor que eles poderiam julgar. Então, Bolsonaro não errou nessa indicação? Não foi um erro de estratégia? Na minha opinião... Eu não lembro o nome do ministro agora. Nunes Marques. O Nunes Marques. Não foi um erro de estratégia? O Nunes Marques não tinha outros nomes para estar lá? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Só você sabe onde o calo aperta para você. E como o presidente Bolsonaro teve na presidência, ele sabe muito como é que é um sistema pesado e por que ele precisou fazer determinada indicação. Então eu nunca me arriscaria a dizer que ele de fato errou em indicar um ministro como esse, porque ele tomou decisões positivas também. Só que vamos pegar o exemplo do ministro André Mendonça, que nem é esse ministro radical conservador que as pessoas falam. Ele de fato é um pastor, é um... Mas votou contra os três participaram do julgamento. Mas vamos pensar, ele ficou 6 meses para ser aprovado no Senado Federal, engavetada a indicação dele. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então, ou seja, existia um complô para barrar indicações do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, porque eles sabiam que colocar alguém nosso lá faz a diferença. Então, basta pesquisar qual foi a votação mais demorada da história para a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi o ministro André Mendonça, que demorou. Quando ele foi votado e aprovado, foi uma comemoração imensa. Mas por quê? Porque 6 meses sem o presidente do Senado pautar a indicação do presidente da República, que é prerrogativa do presidente da República. Então ele engavetou por 6 meses uma indicação. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então qualquer pessoa que Bolsonaro indicasse, que fosse ainda mais para o nosso viés, muito provavelmente eles iam querer barrar. E se não barrassem, como fizeram com o Daniel Silveira, quando os ministros esperaram Bolsonaro sair do poder para derrubar o indulto. Quando na história desse país derrubaram um indulto do presidente da República. Então,
uma série de arbitrariedades que não permitiram ao presidente Bolsonaro fazer aquilo que é prerrogativa constitucional do presidente da República. E essa, com certeza, seria uma delas também. Vitor, você tem... Estamos caminhando para o final, mas não vou poder deixar de perguntar. Eu espero que você não se ofenda com essa pergunta. Né? A pergunta ela não ofende, a não ser quando ela é uma pergunta sensacionalista. E eu não faço perguntas desse nível. Você tem um bom relacionamento com o Braga Neto, do Núcleo 1 de Investigação do STF, inclusive com a esposa dele. Victor Jansen, olhando nos seus olhos, você fez parte desse suposto plano golpista do 8 de janeiro, pelo relacionamento que você tem com o Braga Neto. Eu entrevisto hoje o outro lado da moeda de um poder moderador como Alexandre de Moraes. Já o Metrópolis e o Correio te vê como extremista. Você é o outro lado da moeda? Você também é um extremista, assim como aqueles que você acusa? A máscara serve para você também? Não sou um extremista, não fiz parte de plano golpista e Braga Neto e Jair Bolsonaro também não fizeram parte disso. E ninguém do governo federal passado. Essa é uma afirmação que, por conhecer essas pessoas, por conhecer General Braga Neto, que é um homem honrado, um general 4 estrelas, que serviu o Brasil em diversas nações, serviu essa nação como poucos homens na história. Ele nunca falou sobre golpe ou plano golpista. E eu conheço o general já há muito tempo. Conheço pessoas que estavam envolvidas no governo passado e eu afirmo para você que nunca houve nenhum comentário sobre golpe com ninguém que eu conheço, seja deputado, parlamentar ou ministros que até hoje eu tenho contato, estou próximo e sou amigo. Eu nunca ouvi falar, jamais, sobre um plano golpista. O que Bolsonaro sempre falou é sobre jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, não sou um extremista, mas sou atacado pelos extremistas. Tudo que nós estamos lutando é para que a Universidade Federal, as escolas e as instituições de ensino sejam um lugar de livre opinião. Futuro político, está chegando 2026. Victor Jansen vai ficar apenas nessa militância ou você vai chegando no momento certo? 2026 é real em um futuro pleito ou não? Hoje, o que eu acredito é o seguinte, Marcos, política é liderança. Política não é alguém que se lança. Política, as pessoas têm que querer que você represente elas. É grupo. Mas as pessoas têm que querer que você represente elas. Se nós chegarmos em 2026 e nós estivermos representando aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas anseiam por parte da direita, por parte de parlamentares, a gente pode sim, talvez disputar. Mas eu acredito que política não é sobre se lançar. É sobre as pessoas quererem que você represente elas. E eu estou fazendo o máximo para poder representar os anseios da direita brasileira, da direita brasileira. Qual a base? Do ANB já entendi. Qual a base do outro movimento? O que você deseja com isso? Então, nós estamos falando sobre transformar Brasília em um lugar grande. É uma paródia, para dizer ao certo, porque Brasília, considerando geograficamente, ela é pequena, falando assim. Mas nós estamos falando sobre tornar Brasília grande em outros espectros, como na saúde, que é um grave problema que nós temos. A capital do Brasil, sendo que grande parte, por exemplo, das nossas forças, elas são financiadas pela União, não são pagas por nós. Mesmo assim, nós temos grandes impostos, déficits enormes, então a gente está falando sobre uma Brasília de fato grande. E não no sentido geográfico, obviamente, mas em todas as nossas áreas. Podia haver também turismo. Turismo é importante. Brasília hoje uma região que, infelizmente, o turismo é muito fraco. Pelo fato, né, e por aí vai. Mas estamos chegando ao final, foi uma honra te receber, mas temos uma parte interessante, que é Victor Jansen sem filtros. Uma música para você, Victor. Unção Sem Limites. Uau! Ludmila Feber. Um livro. A Bíblia. Uma frase. A coragem é a maior das virtudes, porque ela garante todas as outras. De Winston quem? Churchill. Mas repete. Winston Churchill. Winston Churchill. Um sonho. Ver um Brasil diferente. Um arrependimento. Um arrependimento? É uma boa pergunta. Existe algum aí? Hoje, além dos meus pecados,
como um pecador que precisa de Jesus e já me arrependi. Mas foi jogado deles. na cruz. Foram jogados na cruz. Eu acredito que arrependimentos, zero, porque todas as decisões que eu tomei, eu sempre baseei muito na minha fé e na direção de Deus. E aqueles pela qual eu me arrependi, os erros como todos nós somos pecadores que precisam de Jesus, eles já foram perdoados na cruz do Calvário. E é a Ele que eu me arrependo, mas quanto às minhas próprias decisões, não me arrependo de nada. Você tem medo da morte, Vitor? Se for pelo que eu acredito, não. E a vida para você? O que é a vida? Sim. O propósito de Deus. Deus? Deus. E Deus para você? Tudo. Meu pai. Família? Tudo também. Nesse momento, você tem direito a 3 ligações. A primeira é para aquele menino de 8, 9 anos. O que você diria para ele? Não desista do nosso país. A gente pode ter um futuro a qual nós sonhamos e os seus sonhos podem se tornar realidade. A segunda é para alguém que não está nesse plano hoje. Quem e o que você diria para essa pessoa? Minha avó. O que Obrigado. você falaria para ela? Obrigado pelos ensinamentos e pelo que a senhora me deixou. Eles têm me sustentado. Ela foi importante para você? Muito, muito. Ela foi a principal pessoa que fez eu estar onde eu estou hoje. Uau! E para Deus, se você pudesse conversar com Ele agora, frente a frente? Diria para Ele que estou disposto a tudo para cumprir o propósito dEle, que tudo que eu quero é orgulhá-lo no final de tudo. Uau! Victor Jansen nas redes sociais, como é que te encontra lá? Instagram, @VictorJansenDF. Victor Jansen, DF. Em todas as redes. Em todas as redes, YouTube, Facebook. Você tem YouTube e Facebook? Tem Facebook? Você tem Facebook? Facebook temos, mas não movimenta muito. Mas tem uma galera Instagram, lá de... Tem. Instagram e TikTok. É os nossos Victor principais Jansen. Victor Jansen DF. Foi um prazer te receber, Vitor. Obrigado, Sucesso. Marcos. Amém. Todo político que eu entrevisto é de esquerda ou direita, eu desejo a mesma coisa, que vocês tenham sucesso, cresçam, façam o melhor pelo nosso Brasil, pela nossa Brasília, pela nossa nação. E, por favor, não negocie princípios e não venda alma. Amém. Sejam felizes e prósperos. Para você que esteve conosco até agora, aquele cheiro no seu coração, um grande abraço. Continue ligado, assista, reveja, compartilhe essa transmissão. Foi uma honra estar com você até agora. Um cheiro no seu coração. Acesse portalimparcial.com.br. Aquele cheiro grandioso. E até a próxima.